Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar única e exclusivamente da carta de número 10 do baralho cigano, a carta da foice, né? Carta de número 10. Então hoje vamos falar dessa carta. Peço a você que está chegando aí, curte a live, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso aí à live. Vou esperar o pessoal ir chegando para a gente continuar. Fabiano, Bueno, boa noite. Então, vamos dar início, né? Falar um pouco da carta da foice hoje. E peço a vocês que compartilhem aí, para que mais pessoas possam ter aí acesso à live. Então, vamos dar início, só um instante. Vamos começar então, pessoal. Vamos lá. Boa noite, Eunice. Bom ver você aqui na live. Vamos então começar, pessoal. A carta da foice, ela nos enfatiza uma situação de transformação. Por que transformação? Se formos observar o desenho como um todo da carta da foice, aqui temos um homem do campo com a sua foice cortando o trigo. E o interessante de se observar que o trigo, quer dizer, o pão é feito do trigo. E o pão, dentro de uma ótica espiritual, é tido como um alimento espiritual, como um alimento santo. Né? O vinho e o pão têm, de fato, uma correspondência. Então, isso ressalta aqui na carta da foice. Ou seja, todo corte, toda transformação, de certa forma, ela nos traz um certo benefício, tá? Ela nos propicia um certo benefício. Obrigado, Eunice, pelo carinho. Ela nos propicia um certo benefício, toda transformação. Ou seja, nada na vida é estático, é parado. Porque a estabilidade, ela, na verdade, ela não existe. Tudo está em constante mudança. Então, buscar estabilidade muitas vezes não é o objetivo, né? Principalmente nessa carta aqui, porque ela vem fazer o corte para as coisas se organizarem. Ou seja, como se fosse o caos estabelecido no universo. Tudo tem que se. Deixa eu só ver aqui. Rosângela, boa noite. Pessoal, vou dar início aqui na live, dando continuidade, depois eu vou falar com vocês, tá? Só organizar aqui esse ângulo aqui. Ok. Então, voltando aqui para a carta da foice. Olha lá, a Ana Valéria. Então, não é uma carta negativa. Então, Ana, não que seja negativa nem positiva. Eu não gosto de ver dessa forma porque positivo e negativo se complementam. Um precisa do outro. Talvez o positivo para você pode não ser para outra pessoa, dependendo da circunstância. Exemplo, o bem para você, de repente uma conquista tua pode ser o bem para ti, para outras pessoas, e para outras pessoas não pode. Ela responde como não. Olha, Ana, depende, tá? É relativo, vai depender de outras cartas que estão à volta. Ela, vamos dizer, se for perguntar, eu devo fazer X situação, o corte vai ser anunciado. Pode ser a colheita, pode ser uma ruptura. Aí é interessante você tirar outras cartas para ver
peso da jogada, qual a assinatura da jogada. Vamos usar um exemplo. Sai a foice e o trevo. Aí já seria uma transformação que propicia sorte, é caminho. Eu vejo o pessoal falar, vamos dizer assim, aqui no Brasil, dessa carta do trevo ser obstáculo, não tem nada a ver com obstáculo. Olá, Kelly, boa noite. Olá, Ana, muito bem-vinda. Não sei se é a primeira vez. Olá, tem curso completo sobre baralho cigano, Kelly? Olha, Kelly, eu estou praticamente organizando, né? O pessoal está me cobrando muito isso, né? Eu estou organizando bem propício para o mês que vem. Eu não sei se você me segue aqui na página, ou é a primeira vez que você está chegando. Se não segue, passa a seguir para você estar informada das novidades. Ou então pode me chamar pelo WhatsApp, né? Que eu posso te informar melhor sobre isso. Mas a previsão seria para o mês que vem ainda, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para não perder o foco, né, da live. Voltando aqui, olha lá, chamou agora. Então, a foice, então, ela vai nos falar disso. Tem interesse, que legal. Kelly, né? Então, a foice vai nos falar disso. O exemplo, tem o corte do cordão umbilical. Então, a transformação, o corte, muitas vezes ele não é ruim, ele é necessário. A foice faz muita apologia ao símbolo da morte, né, do ceifador, mas se olhar por outra ótica, um pouco mais espiritualista, a morte não é o final das coisas, né? Apenas uma etapa. Ou seja, o corpo físico um dia vai acabar, né? E o interessante é que a foice também está relacionada a Saturno, o senhor do tempo. E o tempo é o senhor da razão. Se diz que existe um tempo, há tempo debaixo do céu para todas as coisas, daí se aplica aqui na foice, né? A transformação muitas vezes ela leva um certo tempo e é regido pelo tempo. O Saturno corroborar nessa simbologia, né, da foice, né, do Cronos, né, o tempo. Então o corte ele é necessário, tá? Ele não que ele seja bom, seja ruim, mas ele é necessário. Igual propriamente dito, o trigo que existe aqui na carta da. Olha lá, Denise, boa noite, meu anjo, gratidão pelo carinho. O trigo que existe aqui na carta da foice, ele vai nos falar muito dessa ideia de colheita. Ele vai virar o pão, né? A colheita, o trigo, etc. Vai virar o pão. Olha lá, foice, quando aparece, é um sinal de péssimo sexo. Olha, depende, né? É relativo. Aí teria que ter outras cartas, né? À volta para observar isso com mais precisão, né? Vamos lá. Então vamos dar continuidade, né? Então a força é falar isso, né? Nem sempre a transformação ela é ruim, tá? A transformação ela pode trazer bons presságios. De repente a demissão de um emprego pode ser boa lá na frente, né? Sorte ou azar o tempo dirá. Olha lá, a Fabiana, pá, 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 para que podemos crescer. Sim, perfeito, Fabiana, isso aí. Mas como dito, a transformação, né, ela é necessária. Muitas vezes temos que desligar de certas situações que nos aprisionam, né? Então, ai, então deixa eu só. Vamos lá. Peraí. Exemplo, de uma maneira geral, a foice e a estrela aqui vai nos falar de uma transformação que vai gerar um karma espiritual. Lembrando que a palavra karma não necessariamente que está ligado a algo ruim, como uma ação. Pode ser um evento espiritual positivo ou negativo, dependendo do contexto. Mas aqui se fala de uma transformação espiritual
que se aproxima da pessoa de um modo geral, tá? Que se aproxima da pessoa de um modo geral. Aí se vai ser bons presságios ou não vai depender de outras cartas. Lembrando aqui, a foice como personalidade de alguém, como persona, né? Quando representa a personalidade de alguém, ela vai nos falar muitas vezes de uma pessoa que está em constante mudança, né? Uma pessoa que está sempre se transformando, uma pessoa muitas vezes dura naquilo que diz, ela é curta e grossa, né? Quando representa a personalidade na carta da foice. Quando se trata do quesito saúde, a foice ela aponta muitas vezes para transformação na saúde, pode ser boa ou ruim, mas geralmente ela pressagia cirurgias, tá? Ela vai nos falar de cirurgia, lá Maria, gratidão. Geralmente essa carta da foice, quando ela sai para a saúde, é bom alertar o consulente, né, de presságio de cirurgia. Geralmente ela aponta para esse ponto, tá? Aí a pessoa pode perguntar, olha, a foice pode apresentar o fim da vida? Pode, né? Não necessariamente eu falar isso para o consulente, mas isso vai acontecer com todos nós, né? Aqui, isso aqui está bem escancarado, né? Essa resposta. Deixa eu só. Aqui, isso aqui, né, poderia representar um fim, né? A foice aqui, né? Caixão. Não necessariamente que sempre vai representar isso, pode representar várias coisas, né? Em determinadas situações da vida. É relativo, entendeu? Então, tem que observar, né? Pelo um prisma global a carta, né? Não pode limitar ela a um único e exclusivo significado. Lá, vamos ver. Mas enfim, nas finanças, né, pode apresentar colheita de frutos, ou seja, a pessoa colhendo aquilo que ela vem plantando, pode ser bom ou pode ser ruim. Como dito, vai depender de outro contexto, tá? Olha lá, Jarânia, obrigado pelo carinho. Então, pode apresentar colheita, perda de dinheiro, gastos desnecessários exagerados, ou até mesmo colheita daquilo que a pessoa vem plantando. Aí é interessante, né, tirar outras cartas ao redor para ver o desembaraço da situação. Pessoal, deixa eu só arrumar esse ângulo aqui dessa câmera, né? Eu vou mudar aqui o foco, peraí. Só um instante. Ok. Lá, Fabiana, foi-se e a criança. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Então, Fabiana, a foice a criança pode, né, dependendo do contexto, apresentar uma gravidez de risco, dependendo do contexto, mas pode apresentar várias coisas, né? Pode representar muitas vezes que a pessoa, em determinada situação da vida, área da vida, ela está sendo muitas vezes muito ingênua e as transformações da vida, né, os cortes da vida, vai ensinar ela a ser um pouco mais astuta, né? Mais ladina com a vida, né? De modo geral. Pera aí. Lavar o sol cigana. Alegre minha criançada. Ok. Mas vamos voltar aqui para o foco, né, da foice. Então, nas finanças, ela vai falar disso, tá? Vai apresentar colheita, dependendo do contexto. Vamos usar um exemplo, né? Olha só, com a carta da cruz aqui, ela, ela vai nos falar de um momento difícil nas finanças.
né, de gastos inesperados e de endividamento, tá? Ah, que bom que ficou legal agora, Denise. Agora, nas finanças, a foice e a âncora. Aqui já é a transformação que gera estabilidade, né? Uma transformação financeira que já gera estabilidade, que já traz transformação. Vamos usar aqui outro exemplo, né? Aqui a foice e o chicote nas finanças, aqui pode apresentar, de repente, uma briga, disputa judicial, um dinheiro que está envolvendo aí a justiça, né? Pode ser a justiça do trabalho, pode ser vários tipos de correlações relacionadas à justiça. Então a foice, né, ela tem esses dois lados, né? Ela pode tanto representar a colheita, como dito, e também o corte. Tudo que é objeto cortante, a foice também ela tende a representar. A foice também ela abre caminhos, né? Ela é uma ferramenta que pode abrir caminhos também. No amor, a foice, geralmente, quando ela sai rodeada de cartas mais com a faceta um pouco mais complicada, exemplo, quando ela sai próxima à carta das nuvens, o chicote, né, os ratos, ou o rato. Geralmente no amor ali é um relacionamento que está se findando, ou um divórcio que se aproxima, né, ou algo que se rompeu já, entendeu? Lá, a foice, o cão, nas amizades pode ser um fim. Olha, Fabiana, boa pergunta. Depende, né? Assim, se a foice estiver antes, né? Pode ser sim um corte de amizades. Agora, se a foice sai depois do cão, né? Pode ser uma amizade que de repente se rompeu e que provavelmente pode se reconciliar, mas pode sim. Que um cão ela pode apresentar isso sim. Pode apresentar seu fim de amizade. Lembrando que transformação é uma mudança de um estado para o outro, né? Como eu disse, né, essa questão de bom ou ruim é relativo, vai depender de uma série de coisas. Mas, como dito anteriormente, no amor pode representar cortes, né, no sentido de rompimento de relacionamento também. Dentro da espiritualidade, ela, para quem é de uma cultura mais afro-brasileira, vamos dizer assim, Umbanda, etc., outros cultos, né, introduzidos aqui dentro do Brasil, pode apresentar o Molu. Pode apresentar entidades das almas também, quando se trata da espiritualidade. Aí vai depender de outras cartas à volta, né, para ver qual mensagem que essa entidade quer passar ali para a pessoa. Aí vai ter que analisar esse contexto. Mas o interessante da, da foice é que ela chega na vida da pessoa para mudar, né? Ela é uma carta que chega para trazer mudança. E a mudança é necessária, porque tem que substituir o ser pelo tornar-se. Porque ser lhe dá uma ideia muito limitada de si mesmo, né? E o tornar-se
cada vez você está se tornando uma pessoa diferente, né, em todas as áreas da vida. É como um lótus, né, se abrindo, como um alvorecer. É o próprio rio, né? O rio, muitas vezes o rio vai para o mar, tudo se transforma, não tem, como eu disse anteriormente, nada é estático, tudo muda. Então as energias do caos, né, as energias da transformação, elas são de fato necessárias. Se alguém quer fazer alguma pergunta sobre a carta da foice, fica à vontade para perguntar, enquanto eu vou organizando aqui. Aqui a foice e a árvore, que de fato pode apresentar cirurgia, tá? Olha lá, a Ana tá falando da carta da foice hoje. Aqui, exemplo, a foice, o urso, que no amor vai representar brigas por ciúmes, discórdias. Aqui já é um relacionamento no amor que tá falando ao fracasso, né? Presságio já é um divórcio, provavelmente, né? Aí vai depender de uma série de coisas. Deixa eu só. Aqui é aquela frase, né? Um coração partido, né? A foice e o coração. Esse olhar pela uma abordagem mais intuitiva, né? A foice é algo cortante, né? O coração, né? Então, a pessoa muitas vezes que está com ressentimento pode analisar por essa ótica. Uma pessoa que está apreensiva emocionalmente, que se encontra magoada, chateada. Aqui já seria cortes, né? Que vem trazer uma revolta na vida da pessoa, né? Desilusão. Ana, Aninha, Cristina, boa noite. Olha lá, a Fabiana é o inverno. Aqui a foice e os caminhos aqui já gera uma transformação que abre caminhos, né? Transformação assim positiva. Já é uma transformação positiva que abre caminhos. A foice, muitas vezes, quando ela aponta como uma situação na vida, da qual temos que lidar muitas vezes, o que está nos atrapalhando a mudar de vida, né? O que estamos negando a encarar na vida, e sai a foice, ela vai apontar que a pessoa precisa se transformar. Ela precisa fazer por onde para que as coisas aconteçam na vida dela, tá? Olha lá, Aninha, tava com saudade das lives, obrigado pelo carinho. Então a carta da foice, ela vai se tratar muito disso, né? Uma ação que a pessoa de repente deve encarar vai falar que a pessoa ela precisa se transformar, ela precisa sair da zona de conforto, né? É interessante. Olha lá, Vive e vi no aniversário hoje, parabéns. Então a foice vai falar disso, tá? Ela vai apontar para a pessoa se transformar. Muitas vezes a transformação ela é dolorida, né? Se transformar não é fácil, né? Crescer, entrar no eixo, no caminho da evolução, dói. Então tem que saber lidar com isso, né? Olha lá, a foice é a carta que chega para sinalizar a rapidez, dependendo, pode ser negativa ou positiva, né? Sim, pode. Como eu falei, né, a transformação, muitas vezes, ela é dolorosa, né, mas necessária. Tudo é cíclico, né? Tudo tem o seu tempo, né? Tem a juventude, tem a infância, né? A velhice, tudo tem seus ciclos, né? Mas a transformação ela é interessante, sim. Sem ela não há crescimento.
Não tem como, né? Mas então a força quando a pessoa está negando encarar alguma situação na vida, o conselho que essa carta traz é que a pessoa tem que agir dessa forma, né? Se transformar. Exige mudança ali na vida dela, né? Mas vamos lá, voltando aqui para a carta, né? Falando aqui, como eu disse anteriormente, da saúde, ela vai nos falar disso, tá? Ela vai falar de algum tipo de transformação na saúde, aponta para cirurgias, né? A pessoa pode submeter a algum tipo de cirurgia, né? E a pessoa tem que tomar cuidado com algum tipo de infecção, pode ser com agulha, com tudo que é cortante, né? Tomar cuidado com faca. E se tratando do trabalho, da vida profissional, pode ser um momento do qual está trazendo a abertura de caminhos, ou seja, pode ser um novo trabalho, uma nova oportunidade de emprego, ou dependendo do contexto, a perda do trabalho também, né? Dependendo das cartas que estão ali à volta, as cartas que estão aparecendo. Quando sai como rotina na vida da pessoa, até mesmo do consulente, etc., aí vai se tratar de transformações que a pessoa está lidando no seu cotidiano, né, de mudanças. E aponta assim que tudo aquilo que a pessoa vem plantando, seja de bom ou seja de ruim, ela vai colher. Né, o momento ali de colheita. É aquele momento do qual a pessoa vai colher aquilo que ela vem plantando. Aí ela tem que pesar as boas e as más ações, os prós e os contra. Ou seja, ela vai receber, né? Vai receber ali aquilo que ela almeja. Aquilo que almeja não, aquilo que ela merece, né? Aquilo que ela plantou. Porque é dito e é fato, né? Não tem como colher aquilo que não se planta. Exemplo, se a pessoa vem plantando limão, não tem como ela colher melancia ainda. Não tem como ela colher melancia, é impossível. Então, a foice, ela vai nos falar justamente disso, né? De colher o que planta. No contexto família, ela pode apresentar conflitos, brigas, discussões, desentendimento dentro do contexto familiar. Pode representar muitas vezes mudança, né, de residência. Eu não mencionei aqui, né, esqueci de mencionar. A foice ela tem aqui o pajem de moedas aqui, né? Pajem de ouros. O pajem de ouros, essa simbologia interna da carta, vai se tratar de questões que estão relacionadas à reciclagem, à busca de novo aprendizado. Vai nos falar muito de aprender algo novo. Fala de uma nova busca, né, em busca das finanças, etc. Fala de mensagens e dinheiro também. Os pajens sempre são os correios, né, da cartomancia. Então vai falar disso, né? O pajem de ouros aqui dentro da carta da foice. Lembrando que quando se fala das cartas de ouros, né, estamos relacionando não só dinheiro, estamos falando do corpo físico, estamos falando de uma certa sensibilidade, né, estamos falando de como lidamos com a vida de uma forma prática. Lá, a Aline, né, Moraes, boa noite, Aline. Muito bom vê-la aqui na live. Então a foice ela vai falar justamente disso. Só pegar aqui uma combinação interessante, né? Aqui um exemplo, a foice e a lua,
vai falar de transformações que vão gerar muitas vezes desilusão na vida da pessoa, né? Vai trazer uma certa chateação, um certo dissabor, né? Uma certa depressão, podemos dizer assim. Aqui já não seria um corte benéfico, né? Vamos usar um exemplo. Essa interpretação, se falando da personalidade, é uma pessoa que toma decisões muitas vezes precipitadas, né? Sem base de um senso lógico, sem passar pelo crivo da razão, ela acaba se desiludindo com a vida, ou seja, acaba ficando em maus lençóis. Aquele tipo de pessoa que não pensa muitas vezes no que faz. E tem aquele ditado, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo acaba pagando o pecado. Então, Fabiana, a foice e os ramalhetes eu vejo como algo bom, né? Os ramalhetes é uma carta um tanto bastante positiva. Juntamente com a foice, né, eu vejo como transformações boas. Exemplo, a poda das flores e o desabrochar vindo a caminho. Laval é uma carta que carrega consigo um significado próprio, sendo mais vista uma carta potencializada das demais. Carrega um significado próprio, mais vista com as... Sim, justamente isso, né? No geral, todas as cartas, né? Às vezes tem alguma carta que é um pouquinho mais difícil que a outra, mas ela vai simbolizar mais ou menos daquele significado dependendo das cartas que estão à volta, né? Essa combinação aqui na espiritualidade, a Lassônia, obrigado pelo carinho, essa combinação aqui na espiritualidade vai falar justamente de rupturas, né, espirituais, transformação espiritual na vida da pessoa. Pode ser um sentido tanto benéfico tanto maléfico, dependendo do contexto. Mas geralmente essa combinação aqui, a foice e a lua na espiritualidade, ela vai nos falar muito de inimigos espirituais. De repente, a pessoa pode estar sendo assim atacada espiritualmente, né? Que pode se tratar também de magias, né? Ou até mesmo corte de magia. Inclusive, se perguntar, a magia foi cortada, saiu a foice, ok, não precisa nem perguntar. Aqui já bem claro, né? Escancarado esse significado. Aqui é bem objetivo nesse ponto, né? Aqui essa combinação como comunicação vai representar conflitos, brigas, discussões, aqueles discursos intermináveis que nenhum chega a um ponto de vista, né? Ou até mesmo uma concordância um com o outro, que na família pode se falar de brigas, de desilusões, né? Desinteresse, né? Dentro do contexto familiar. Quando se trata da carreira, projeção de vida, etc., aí vai nos falar de uma fama ilusória, da qual está sendo muito disputada, né, por outras pessoas. Aqui vai representar também rivalidade, né, dentro do contexto da carreira, essa combinação a lua e a foice, né, vai se falar disso. E quando se fala de como as pessoas estão vendo a pessoa, né, na vida de modo geral, que as pessoas estão vendo a pessoa de uma forma um tanto brusca, né, um tanto inconsequente, irracional com as atitudes. E como as pessoas lembram dessa pessoa, que vai falar de uma pessoa muito radical, né? Pessoa muito radical. Quando se fala do eu pessoal, né, da persona da pessoa, é aquele tipo de pessoa que vai tomar decisões precipitadas, é um tipo de pessoa mais árdua, tendência a ser bastante austera, muito dura,
é muito fria, é uma pessoa que quer ficar mais na dela, né? Não gosta muito de sentir um contato é, com muitas pessoas. Aquele tipo de pessoa que vai ficar mais assim na dela, né? Vai ficar no canto dela. Então, a foice, tratando de personalidade, ela vai representar isso, bastante isso. Olá, Ana, obrigada, muito interessante. Então, vai falar justamente disso, né? A foice, quando se trata de inimigos, né, e etc., vamos falar de pessoas que, de fato, né, querem nos atacar de toda forma. Pode ser tanto por um ponto de calúnia, né, difamar a nossa imagem, ou tanto como agressão física também. Pode-se falar dentro desses dois contextos. Lavar o amor sem sentimento pode também representar, né? Pode representar aquele sentimento que foi cortado, né? Aquele sentimento que de repente passou por uma transformação dolorosa no sentido de um término, né? Ou de repente uma traição e aquele sentimento se transformou, ou seja, esfriou, né? No amor, muitas vezes também a pessoa está chorando pelo leite derramado, por aquilo que já se foi, né? Então a foice também ela vai apontar por esse ângulo, tá? Se tratando de uma ótica amorosa. Deixa eu olhar. Quando essa carta sai para gravidez, pessoal, é sempre bom orientar consulente, né, que a gravidez é uma gravidez de risco, né? Ela tem que tomar as devidas precauções. Aí tem que orientá-la, né? Tomar as devidas precauções. Geralmente quando essa carta sai, quando aponta para um lado de gravidez, ela não é assim benéfica, né? Pode ter risco de perda. Geralmente não é bacana quando essa carta sai dentro de um contexto aí de gravidez. Ela não é uma carta assim das melhores, né? Quando representa como filosofia de vida, né, uma pessoa que quer colher aquilo que plantou, né? É uma pessoa que está sempre buscando melhora de vida, né? E quando se trata de algum tipo de religião do qual a pessoa exerce na vida, que vai falar de uma pessoa um tanto mais cética, uma pessoa que não é muito assim sintonizada no contexto de religião, né, e nem espiritualidade, é uma pessoa que é mais na dela, no sentido de aquele perfil Santo Tomé, né? Tem que ver para crer. E que a forma da qual a pessoa lidar com o social, com a sociedade, aqui vai nos falar de uma pessoa que não lidar bem, né, com o social. Lá, Val, a taça de vinho, talvez da próxima, né, da próxima live, né, eu quase não estou bebendo mais, né, mas ainda vai ter sim. Alguma das lives eu vou estar bebendo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, sobre a carta da foice, né, tá aberta aí a perguntas. Aqui um exemplo, a foice e o navio no amor, né, que fica muito fácil, né? Vai nos falar muito de um amor que se foi, né?
Aqui não tem nem como contestar. Aí já fica uma situação de um amor que se foi, né? Agora, a combinação da foice, né, um exemplo com o sol, se tratando da vida amorosa, aqui já vai falar de um amor que se foi e um novo amor a caminho, tá? Aqui já vai se falar disso. Vai falar muito de um novo amor a caminho. O sol mesmo ele traz muito essa noção, né, de algo novo a surgir. Olha lá, Fabiana Bueno. O envelope com a foice, comunicação de alguém, documento jurídico. Pode ser, né? Pode ser documento jurídico, mas geralmente pode ser brigas também, né? Ou de repente a pessoa espera alguma notícia de algo, né? De repente, igual você falou de um processo jurídico, algo do gênero. Aí pode ser que aquilo vai ter notícia, né? Vai ter uma sentença, né? Alguma mudança naquele sentido vai ter, entendeu? Fala de uma transformação que está a caminho, que está chegando, né? Algo que está aí a caminho. Mas então a foice, né? Como estamos falando hoje, ela vai falar disso, né? De colheita, de frutos também, né? Daquilo que se planta. Porque é questão do trigo, né? Lembrando que essa noção do trigo é tão interessante, né? Que tem a época de se colher o trigo, né? E a época de plantar o trigo, né? Isso reflete perfeitamente aqui nessa carta. Isso é bem nítido e claro, né? Essa noção aqui de colheita na carta do trigo. O trigo não, da foice, né? Tô até confundindo aqui já. Lá, Angélica, a carta da morte, necessariamente a morte ou transformação. Aqui não se trata da carta da morte, né? A carta da morte seria aplicada no tarô, mas a transformação, né? Morte, transformação, ou qualquer ação na vida é transformação. Exemplo, se um relacionamento se termina, é um tipo de morte, é um tipo de luto. Demissão de um emprego é um tipo de morte, é um tipo de luto. Então, é, pode se considerar, né? Não entendi, peraí. Ana, deixa eu perguntar. No serviço tem que pegar um processo. Meu nome é papá, o assunto isso faz isso. Não entendi a pergunta, Ana. O que você quis falar aí? Às vezes está se referindo a uma ação pessoal sua, né? Aqui é um exemplo. No amor, né? A foice e os pássaros aqui vai nos falar muitas vezes de uma pessoa que tira a liberdade da outra, né? Aquele tipo de pessoa que quer cortar as asas do parceiro, né? Tira a liberdade. Vamos ver lá. A Fabiana, né? O cavaleiro com a foice. Pode ser uma prosperidade rápida que está chegando? Pode ser sim.
Pode ser a colheita, né? A pessoa em busca da colheita, né? E como você citou aí, vai chegar rápido, né? Exemplo, a foice e a montanha, né? Aqui vai falar de grandes obstáculos, né? Difíceis de ser superados. Olá, Ingrid, boa noite. Vou anotar. Deus abençoe. Gratidão, Ingrid. Exemplo, a combinação com a foice e a carta dos livros aqui poderia ser uma situação de divórcio, né? Uma separação aqui também bem escancarado, né? Bem nítido e claro. Então, pessoal, recapitulando, né? Aqui então a foice, como personalidade, ela vai falar de uma pessoa fria, né? Uma pessoa que está em constante mudança, uma pessoa que muitas vezes é muito dura, né? Nas palavras, né? Naquilo que diz, né? Aquele tipo de pessoa que não é de levar desaforo para casa, né? Uma pessoa muito independente, uma pessoa mais voltada para si, né? É uma pessoa que não é de se socializar, né? De socializar. Dentro das amizades, né? Pode indicar uma pessoa que quer ficar mais na dela, ficar mais sozinha, não... Para ela, amizades não é prioridade. Para ela, ela quer ficar mais light, mais só. Dentro da espiritualidade, né, representa transformação, pode apresentar corte, pode apresentar a espiritualidade orientando a pessoa para ficar alerta em relação à saúde. E também, dentro da espiritualidade, ela traz um conselho que a pessoa ela tem que, de fato, ficar ligada, né, em tudo aquilo que ela está plantando, porque, de fato, ela vai vir a colher, seja de bom ou seja de ruim. Então, ela tem que ficar atenta nas ações delas, nas ações dela, né? Não delas. Nas finanças, como citado anteriormente. Pode apresentar perda de dinheiro ou colheita também, dependendo do contexto. Né? Vai representar colheita, né? Muitas vezes, daquilo que a pessoa vem implantando. Pode ser uma transformação nas finanças também. Né? Aquele estado que estava ruim passa a ser bom, ou aquele estado que estava bom e passa a ser ruim. Então, aqui o contrário é verdadeiro. Na comunicação, discussão, brigas, desentendimentos, tá? Dentro do contexto familiar, né? Pode apresentar problemas com a família, brigas, discussões. Quando é uma ação que a pessoa está negando encarar, né? Vai falar que a pessoa precisa se transformar na vida. Essa é a mensagem que a foice traz, tá? Quando se relaciona a saúde, né, vai de fato representar presságios para a cirurgia, né, e a pessoa tem que tomar cuidado com tudo aquilo que está relacionado a cortes, né, infecção, tem que tomar cuidado com agulhas, né, então a pessoa pode estar suscetível aqui a inflamações, tá? Quando se fala de carreira, profissão, né, status social, aqui fala de transformação na carreira, mas também pressagia competições, né, competições acirradas. Então aqui fala de uma carreira, né, um status muito competitivo, né, que demanda muito competição, que as pessoas têm que estar aqui em alerta, né, sobre a concorrência. Quando você fala da rotina, é uma rotina transformadora, uma rotina que pode vir a ser benéfica, né, positiva, que traz aí bons presságios.
E o número 10, né, da carta da foice, né, é um número de totalidade, onde o 1 se preenche, se completa. Então traz, de certa forma, uma saciedade. Uma saciedade, não sociedade, saciedade. Satisfação de se preencher, de estar completo. Então, por isso também a foice apresenta aí colheita, né? E o valete de ouros aqui, né? O valete de ouros é uma carta de tenacidade, persistência. Então, a pessoa vai persistir em transformar aquela ação, que é transformadora na pessoa, é uma ação que vai ter, que vai persistir, né? Que vai perdurar ali. Lembrando que o pajem de moedas também, ele vai nos falar muito também da visão de uma questão de notícias, né, financeiras, notícias que vão, de alguma forma, agregar valor à vida da pessoa, de alguma forma. Só organizar aqui. Aqui a foice e a cegonha, né, que vai prestigiar transformações que vão trazer novidades, vão trazer novos horizontes, né, novas visões de perspectiva de vida, de um modo geral. É uma combinação tanto interessante essa. Cegonha e exemplo, a foice e a chave, né? Aqui vai falar de repente, descoberta de segredos, né? Ou uma transformação que vai ser positiva, que vai trazer boas respostas. Pessoal, não estou respondendo perguntas, tá? De relacionamento, de nada. Eu estou falando da carta aqui, tá bom? Aqui não é bem nítido, né? A foice e as alianças é tanto corte em amizade, ou até mesmo o corte em um relacionamento, né? Que tá muito fácil, né? Desse jeito, muito claro. Só então vou encerrar a live, né? Agradeço a todos pela participação. Talvez amanhã eu volte novamente, não é certeza, mas se eu for fazer live amanhã eu vou estar anunciando, tá? Agradeço a todos pela audiência, né? Pela participação. Não entendi, Ana. A segunda fala de gravidez? Como assim você fala? Qual segunda? Você fala qual carta? Eu não entendi a pergunta. Olá, Rayane, adorei a live, gratidão. A Rayane está sempre presente na live, a Ana também, né, sempre presente. Obrigado pela participação. Fabiana, gratidão. Ah, Ana, cegonha, olha, Ana, nem sempre ela vai apresentar gravidez. Pode apresentar sim, mas a cegonha ela vai falar também de novidades, né? De fertilidade. Olha lá, adorei aprender com você. Gratidão, Ana, pelo carinho. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Então, um beijo a todos e até a próxima.